Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque tá todo mundo perguntando sobre o Daverson. Tem chance dele jogar no Corinthians? Eu só posso te dizer uma coisa, ele é um pedido expresso de Antônio Oliveira. Não é que ele foi oferecido, ele é um pedido do treinador. Vai rolar? E o Romarinho? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. E também a escalação para essa quarta no jogo contra o América de Natal. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal, eu sei que você já se inscreveu. Se você, por um acaso, aí ainda não se inscreveu, é o meu único pedido para você. Você acompanha os meus vídeos? Gosta do canal? Tá sempre por aqui? Então não custa nada, é só se inscrever. Pronto, é só isso e eu não peço mais nada. Um likezinho também me ajuda. Bora falar do Corinthians porque muita gente está perguntando sobre o Daverson, será que o Daverson tem chance? Muitas notícias referentes a essa situação do menino maluquinho lá, de 33 anos, jogador do Cuiabá, de que ele foi oferecido ao Corinthians e que o Corinthians avaliaria a contratação, analisaria prós e contras. Bom, a informação que eu tenho não é que ele foi oferecido ao Corinthians, é que o Antônio Oliveira chegou na diretoria e pediu o Daverson e disse: gostaria de contar com ele está sem clube, tá sem clube não, ele está no Cuiabá, mas está afastado, não está jogando, o presidente do Cuiabá já disse que ele não joga, que ele tem acerto contra o clube, e ninguém descobriu qual é esse clube, e mesmo assim ele vai sendo oferecido para várias equipes e tal, né, já foi cogitado no Grêmio, agora no Corinthians, e tem uma relação, né, do Antônio Oliveira com o Daverson. O Daverson fez 12 gols na temporada passada, o Cuiabá terminou à frente do Corinthians. É que a gente tem uma ideia de que o Daverson, ele é só aquele cara fanfarrão. E ele é um cara realmente que passa do ponto em alguns momentos, simula algumas faltas, não é um exímio jogador técnico, foi vencedor porque também, não vou dizer que deu sorte, né, cara, porque assim, eu acho que é minimizar quando você coloca na sorte. Mas vamos lá, teve a felicidade de estar num grupo vitorioso como o do Palmeiras e ali ele conquistou alguns títulos, fez alguns gols importantes. O do título brasileiro de 2018, sob comando do Felipão, o gol é dele, numa jogada do William Bigode, que até machuca gravemente o joelho, fica vários meses afastado. Depois, o título da Libertadores, né? O bicampeonato do Abel Ferreira, contra o Flamengo, é o gol do Daverson. O Daverson está na história do Palmeiras. E o Daverson é um cara vencedor. Fez gols em clássicos, provocou e tudo mais. Esse é o lado lúdico do Daverson, que as crianças adoram, que muitos rivais querem tirar foto. A gente adora as entrevistas do Daverson, isso é uma coisa. Dentro de campo, eu não acho que ele seja tão sofrível como muita gente acha. Que não, ele não joga nada, só brinca, não sei o que. Não, eu acho que ele faz os golzinhos dele, eu acho que ele é bom na bola aérea, eu acho que ele tem bom arremate, eu acho que ele sabe fazer gol. Se ele tiver comprometido com a causa, com o time, com o dia ali, ele consegue render. Mas aí vamos lá, vamos botar os pingos nos is aqui e vamos falar das situações. Primeiro, quando o Antônio Oliveira oferece informação, quando o Antônio Oliveira oferece Daverson à diretoria, imediatamente é rechaçado. Imediatamente a diretoria fala não. Porque tem uma ponta que cuida do Corinthians em termos de contratação, que é o Cifuti, que segundo o Rubão estava meio escanteado com a chegada do Fabinho Soldado. Pois bem, de qualquer maneira, nem o Fabinho e nem o Cifuti, eles avalizaram a contratação do Daverson. O Antônio gostaria, o Antônio pediu, o Antônio gostaria de ter o Daverson no elenco, com o argumento de que são várias competições, a temporada é longa, é um cara que com ele jogaria, que ele pode ser útil mesmo não sendo titular, que tem lesões aqui e ali que você não prevê, daqui a pouco vai ter convocação, sei lá, não acho que os atacantes do Corinthians corram esse risco, mas enfim, de qualquer forma, esse pedido foi negado. Daverson não vai jogar no Corinthians até segunda ordem, né? A gente fica, às vezes a gente crava, né, esse tipo de coisa e o futebol é muito dinâmico. Até esse momento, o Antônio pediu e teve o seu pedido negado. Então, o Daverson, ao que tudo indica, não será jogador do Corinthians, tá? Fiquem tranquilos, quem, né, achava que isso pudesse acontecer. E aí a minha opinião é que, de verdade, por mais que você não goste do Pedro Raul, ou que tenha pessoas que não achem interessante, ou que o Daverson até joga mais que o Pedro Raul, acho que é uma questão, acho que é uma discussão, o Corinthians pagou caro pelos dois centroavantes, né? O Yuri Alberto e o Pedro Raul.
E tem outros jogadores que podem fazer a referência, mesmo que eu não goste muito, mas o Romero, o Pedro Henrique, não faz sentido, de verdade. Não tem necessidade. O Corinthians tem 2 centroavantes, os 2 não jogam juntos. Até o Antônio tentou em alguns jogos, até funcionou nos jogos, em outros nem tanto. O Pedro Raul não é também um cara afirmado, mas o Corinthians pagou caro por ele, quase 30 milhões de reais, né? Mais de 20 milhões de reais. Não paga um salário baixo, tirou o cara do México. Não adianta. Não adianta ficar empilhando atacantes também, minha opinião. E barraria o Arthur Souza, né? Que já não ganha oportunidades por conta desses 2. Vocês imaginem ver um terceiro. Então, não faz nenhum sentido. O Romarinho é um sonho antigo do Corinthians, da Fiel, por tudo que ele já fez naquela final da Libertadores contra o Boca, em vários derbys contra o Palmeiras, em várias provocações, mesmo longe do Corinthians, ao arquirrival Palmeiras. O Romarinho é um personagem, é um torcedor do Corinthians, jogando fora do clube, é um cara que em pouquíssimo tempo representou demais a Fiel, um cara que fez gols muito decisivos, muito importantes. Só que assim, o Romarinho já tem os seus 33 anos, já um termo gaúcho que a gente fala, né? Já encheu a guaiaca, né? Guaiaca é o bolso da bombacha, né? O cara já tá forrado de dinheiro, já tá tranquilo. Mas isso, obviamente, não impediria ele, até facilitaria, na minha opinião, né? Porque ele poderia abrir mão de várias coisas exatamente por conta dessa independência financeira e jogar no clube do coração, no Corinthians, onde ele fez história. Mas o Corinthians, pelas informações, não deve fazer nenhum movimento. Ele está ficando livre, saindo do Al Ittihad, lá que está fazendo vários movimentos, né, para reformular o elenco. Né? O Marcelo Groy, por exemplo, o goleiro ex-grêmio, é um que está ficando livre no mercado, 37 anos, bom goleiro, hein? Bom goleiro. Mas também já numa idade bem avançada. E o Corinthians, especialmente sob gestão, sob comando do Augusto Melo, não quer olhar para trás, não quer ficar repatriando ex-jogadores, né, como foi feito assim nos últimos anos aos borbotões. E aí você teve, né, Gil, o Renato Augusto, o Paulinho, o William. Alguns deram certo, outros nem tanto, mas essa necessidade, né? Flertou com o Dentinho, por exemplo, né? E aí acabou não fechando, o Dentinho foi para lá no Amazonas, mas muita gente queria o Dentinho, né? E, cara, eu recebia muitas perguntas. Meu Deus, o Dentinho não vai jogar, voltar para o Corinthians? Passou, gente, passou. São caras que estão em outra fase da carreira, que poderiam muito bem. O Jô, né, é outro que recentemente voltou. Naquela passagem de 2017, pô, o cara correspondeu, chegou meses antes do futebol chinês, se preparou fisicamente. Em 2017 ele estava focado, foi o artilheiro do campeonato, ganhou o Brasileirão, ajudou, né, o Corinthians a ganhar o Brasileirão. Nessa última passagem dele já foi complicado, né? O cara estava acima do peso, era uma geladeira caminhando, gostava mais do pagode, qualquer outra coisa, aí já não deu certo. Porque tem isso, né? O Corinthians adora repatriar um ex-jogador. Em alguns casos, dá certo? Dá. Nem sempre. Então, não é a tendência, não é a ideia do Augusto Melo. Obrigado, Romarinho, pelos serviços prestados e um grande abraço, pelo menos é a informação de momento. Vamos projetar esse jogo contra o América de Natal, para o Corinthians ficar vivo na Copa do Brasil, né, e chegar até as oitavas de final. Venceu o primeiro jogo lá em Natal por 2-1. Para quem não lembra, já faz umas 3 semanas esse jogo, né? O Carlos Miguel já era o titular. Ele toma um gol do meio da rua, o Marco Ítalo chuta, a bola desvia, engana o Carlos Miguel. O América sai na frente, mas o Corinthians vira. Numa jogada do Wesley pela esquerda, e o Breno Bidon aparece na pequena área, praticamente, ali para fazer o gol de empate. E depois o Kaká, no segundo tempo, de cabeça, faz o segundo gol. O Corinthians vence o jogo. Um empate classifica o Corinthians jogando em casa. Uma vitória simples, então, nem se fala. E eu acho que a tendência, inclusive, é o Corinthians vencer. É um time de Série D, mas se vocês lembrarem do jogo, o Carlos Miguel trabalhou. Os caras jogaram a vida, né? Jogaram numa intensidade que, sei lá, não se imaginava. E com isso o Carlos Miguel teve que fazer algumas defesas. Esse jogo, ele marca o primeiro jogo sem o Cássio no banco de reservas. É o primeiro jogo em que o Carlos Miguel ele é titular absoluto, soberano, em que ele é titular confirmado, definido, ele é o goleiro do Corinthians. Ele é o novo goleiro do Corinthians, ad eterno, né? Até quando a gente não sabe. Mas e existe uma informação de bastidor que eu estou tentando confirmar, de que o Corinthians já renovou com o Carlos Miguel. Mas eu não posso confirmar isso para vocês, porque eu ainda não consegui checar com todas as fontes possíveis. Eu recebi de um lado, de outro, de que o Corinthians está para anunciar aí renovações, como do Carlos Miguel e do Breno Bidon.
Então isso deve acontecer. Mas eu realmente não posso confirmar para vocês, como é que eu poderia dizer isso, né? São informações preliminares de que o Corinthians já teria, vou colocar na condicional, renovado com o Carlos Miguel, aumentado a multa, o salário e tal, que era necessário fazer, né? Mas assim que eu tiver informação mais precisa, eu passo aqui para vocês, tá? Mas a tendência é que seja isso e o Carlos Miguel agora tranquilamente garantindo a segurança no gol do Corinthians. A escalação, diferente do primeiro jogo, né? Tem o Antônio Oliveira que estava suspenso lá, ele volta. Nas laterais também muda bastante, porque lá era o Mateuzinho e o Bidu. Vejam só. Agora, Fagner e Hugo. O Félix Torres e o Kaká na defesa. Meio de campo que lá não tinha o Garro, o Paulinho foi escolhido, né, para fazer, não necessariamente a função, né, mas para ter mais um homem aí no meio campo, com o Ranielli, Paulinho e Bidon. Agora o Paulinho volta, ele não estava no jogo contra o Argentino Júnior por conta de uma tendinite, volta para o banco, mas aí o meio campo tem Ranielli, Bidon e Garro, meio campo ideal. Ataque ideal também, Wesley, Yuri e Romero, na minha opinião. O Pedro Henrique, o Palácios e tem mais um. Jogadores que estavam machucados, né, lesionados, eles participaram inclusive de alguns treinamentos, né, e tal, fisioterapia, estão se recuperando. E será que a gente vai ver o Palácios em breve, né? Meu Deus do céu, ele está aparecendo aí nos treinamentos, em campo, já nas atividades. O Pedro Henrique também é outro que está para voltar, mas eles ainda não estão relacionados para essa partida. Então o Corinthians vai com essa escalação e sem esses jogadores que eu falei que estão se recuperando aí para ficarem à disposição na sequência do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que não tem jogo nesse final de semana, né, e que retorna no final de semana do dia 1º de junho, na rodada 7, né? A CBF alterou. Ela ia suspender as rodadas 7 e 8 e voltar na 9ª, para depois reaver a 7ª e 8ª. Agora não, ela volta na 7ª e empurra o campeonato para frente. Foi isso que a CBF determinou. Informações do Corinthians, opiniões, análises, leituras, tudo que vocês querem saber, tá aqui. Comenta aqui, deixa seu comentário, sugestão de vídeo também é sempre importante. Aquela inscrição bacana, likezinho no vídeo e eu volto na próxima. Valeu, turma. Até mais. Tchau.